Hoje eu estou animado e queria pregar um livro inteiro da Bíblia. Abra, por favor, sua Bíblia em Filemão. Filemão. Ministraremos a respeito da carta do apóstolo Paulo, da epístola de Paulo a esse homem, servo do Senhor, um instrumento para a sua família, para a sua igreja, e o pedido do apóstolo Paulo para a vida desse homem. Filemão, nós temos um capítulo apenas, e nós faremos a leitura de todo esse texto e meditaremos nesse livro, nessa epístola por completo. Epístola de Paulo a Filemão, no versículo de número 1. Vou esperar você folhear. Filemão está logo antes de Hebreus, depois de Tito. No capítulo 1, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves, até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Senhor Jesus, cantamos louvores ao teu santo nome e nos assentamos para ouvir a exposição da tua palavra. Sê compassivo a nós, pecadores, que carecemos do teu espírito para nos dar entendimento, para que a tua palavra seja de fácil compreensão. Ajude-nos para que não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Ajude-me como ministro e ao teu povo que escuta as verdades do teu evangelho. Ó Deus, tu estás neste lugar, é o teu nome que nós adoramos, é a Cristo Jesus que nós bendizemos. Tu és Senhor, tu és Rei sobre a vida desta igreja, e ao teu nome nós invocamos, que o teu Espírito em liberdade transite em nosso meio, convertendo corações aos cansados, que o Senhor dê força, aos abatidos, que o Senhor renove-os nessa noite, é a nossa oração diante de ti, Pai. Dê força, Pai,
ao teu povo. Em nome de Jesus nós assim te pedimos. Amém e amém. Meu irmão, você já teve a oportunidade de servir de mediador em alguma coisa? Alguma confusão, seja entre amigos, parentes, desconhecidos? Ser mediador, irmãos, de alguma causa, não é fácil. Não é fácil. Eu me lembro de uma vez que eu tive de ser mediador numa briga e foi mais do que mediador. Primeiro eu tive que apaziguar para depois então mediar. Eu conto para os irmãos. Eu trabalhava num depósito de material de construção, aqui é conhecido como ferragista, né? Trabalhava nesse depósito, e aí, irmãos, no sábado, ao lado desse depósito, ficava uma distribuidora de bebidas. No sábado, então, enchia de pessoas que ficavam ali, e aí era sempre aquele fuzuê, mas tudo bem, rua de comércio, é assim mesmo, como é. Acontece que já depois de tomar algumas, um senhor começou a brigar com um rapaz mais jovem, acusando ele de ter o roubado. Você me roubou. Roubei o quê, rapaz? E o senhor, aparentando ter um pouco mais de 60, o jovem ali na casa dos 30, mais alto, e aí os dois começam a discutir, e daqui a pouco, irmãos, começa socos e pontapés, e começa uma pancadaria enorme, e todo mundo, até o som abaixou, todo mundo passou a assistir a briga, ninguém se interpunha. E ali aquele senhor, então, irmãos, pega uma pedra imensa para poder tacar naquele jovem, e o jovem vai dar um soco, corta aqui, irmãos, corta em alguma área aqui da cabeça desse senhor e começa a sangrar. E eu vendo aquela situação, meus irmãos, eu odeio briga, eu odeio confusão, só de discussão já me arranca as forças, mas eu não poderia deixar aquilo acontecer. E, irmãos, eu comecei a clamar ao Espírito Santo: Senhor, eu tenho o Espírito Santo. Senhor, eu tenho o Espírito Santo em mim. Catei, seu Hernan, um cabo de pá que a gente vendia, um cabo de madeira que vendia, e aí os dois brigando ali, e eu: tira a mão dele agora, tira a mão dele agora. Como nenhum dos dois me conhecia, o senhor achou que eu estava do lado do mais novo achou que eu estava do lado do senhor. Eles se afastaram, foi o suficiente. Eu peguei o senhor, porque estava com uma pedra imensa para poder arremessar no jovem. Eu peguei, irmãos, o cabo, joguei esse senhor para cá, e ele saiu tropeçando, a pedra caiu no chão, e nisso, acho que o pessoal se animou, né? Os que estavam lá, e foram dois e seguraram o mais novo ali, e aí eles começaram a discutir: e eu vou acabar com a sua vida, e eu vou fazer isso, aquilo, outro, e brigando, irmãos, e no meio daquela cena toda, o sangue do senhor escorrendo, veio parar no meu braço, na minha roupa, me sujou, e aquela situação, irmãos, tomando ainda mais corpo, da gente tentando separar, e aquele homem, irmãos, virou para mim e falou assim: eu vou lá em casa e eu vou pegar minha arma, e eu vou acabar com a sua vida, para falar o mínimo aqui, eu vou acabar com a sua vida. E aí, irmãos, na hora que ele estava naquele ímpeto assim, eu olhei para ele, e rogando ao Senhor: Deus me ajude, Senhor, tenha misericórdia, me dê palavras. E naquele momento eu falei assim: você tem filho? O senhor tem filho? E ele, bravo, parou, não me respondeu, olhando bravo para mim, o sangue escorrendo. Eu falei assim, né, pela idade, eu falei assim: o senhor tem netos? E aí ele parou ainda mais. Eu falei assim: então vai em casa, dá um beijo nos seus filhos e dá um beijo nos seus netos, porque é bem provável que vai ser a última vez que o senhor vai os ver. Por causa de uma briga de bar, o senhor vai preso, vai ficar preso o resto da sua vida. Vai para casa, vai, faz isso. E ele me olhou assustado daquilo, parou daquela maneira, bufou, respirou, largou a pedra que tinha, e aí no momento que ele largou a pedra, ele abaixou novamente, e no que ele abaixou novamente, eu falei: pronto, agora eu sou o alvo, né? Mas ele abaixou e pegou a chave do carro que tinha caído, entrou dentro do carro, balançou a cabeça para mim, e saiu cantando pneu, e o jovem para cá, esse senhor para lá, e aí apaziguou aquela situação. Meus irmãos, lidar com situações de conflito não é nada fácil, não é nada fácil. Graças a Deus, aquilo não foi para frente, Deus preservou, foi pela santa misericórdia, foi o Senhor mesmo, só Deus, irmãos, para poder impedir que algo pior acontecesse daquela situação. E eu louvei a Deus por ter me dado palavra naquele momento, né? Foi aquilo que me veio, e eu sei que veio da parte do Senhor para apaziguar. Eu fiz com que aquele homem pensasse nos seus filhos, pensasse nos seus netos, era o que me veio ao coração naquela hora. O Senhor me deu tato para poder falar as palavras certas, que constrangeu o coração daquele homem. Na carta que o apóstolo Paulo escreve aqui a Filemon,
ele conta, irmãos, ele encontra uma situação que também foi preciso muito tato para poder mediar. Olha só, são 3 os personagens aqui desse nosso texto. Nós temos um que chama Onésimo. Esse Onésimo, ele era um escravo que pertencia a Filemon, mas não era escravo do jeito que você está pensando não, tá? Escravo no sentido da África ali, não. Os escravos aqui no período bíblico eram pessoas que se doavam, eram pessoas que, por exemplo, elas podiam comprar a sua liberdade, eram pessoas que, justamente por causa da pobreza, elas se vendiam para poder ser escravo, ficavam por um determinado tempo, depois poderiam reaver a sua liberdade novamente. Então não era um escravo como no período da escravidão africana, por exemplo. Esse Onésimo é um escravo. Filemon, que é um cristão, que era um dono de escravos que havia se convertido, e nós temos o apóstolo Paulo como servo do nosso Senhor aqui. Qual que é a história, pastor? A história é que Onésimo, esse escravo, que era escravo de Filemon, havia fugido e provavelmente, irmãos, roubado alguma coisa, apesar do texto não falar explicitamente sobre isso, mas dar a entender. A questão, irmãos, é que quando Onésimo foge, ele foge para Roma. E aí, de um jeito que a gente só consegue explicar espiritualmente, ele vai se encontrar com o apóstolo Paulo, ali em Roma, que prega para ele, e então Onésimo se converte. Onésimo agora abandona os seus maus caminhos e se converte a Cristo Jesus. A carta de Paulo a Filemon é um chamado ao perdão e também à aceitação de Onésimo pelo seu Senhor, não mais como um escravo apenas, mas como um irmão em Cristo. Quando Onésimo se converte, ele sabe que o que ele fez é errado e ele quer voltar agora para o seu Senhor. Mas ele certamente está pensando no seu coração: será que ele vai me receber? O que vai acontecer comigo se eu voltar para casa? E naquilo, irmãos, o apóstolo Paulo agora vai escrever para que haja a liberação de perdão e também a aceitação desse servo. Olha só, dos versos 1 até o versículo de número 7, eu quero que você acompanhe tudo isso comigo. Paulo se apresenta aqui saudando os irmãos. Ele até inicia a carta de uma maneira diferente daquilo que ele está acostumado, pois ao invés dele se apresentar como apóstolo, que é de fato a credencial dele, ele se apresenta como prisioneiro de Cristo. E isso nos mostra 2 coisas. Primeiro, irmãos, a sua condição. Quando o apóstolo Paulo escreve a Filemon, ele está preso em Roma. Não está passeando não estava de férias, mas ele estava preso em Roma. E segundo, Paulo deixa de lado que toda a alusão à sua autoridade. Ele não quer colocar em xeque, colocar em jogo a sua credencial. Ele não escreve, irmãos, como um apóstolo que tem autoridade para ordenar, como nós veremos mais para frente, lá, por exemplo, lá no versículo 8, mas ele apela para a simpatia e o amor cristão. O texto também vai nos dizer, irmãos, que ele está na companhia de Timóteo, e isso era algo recorrente no ministério paulino. Eu já tive a oportunidade de falar isso com os irmãos. O apóstolo Paulo não era individualista, não era o ministério de Paulo, era o ministério de Cristo que agia sobre o apóstolo Paulo, que tinha os seus cooperadores. O objetivo central aqui da carta é falar diretamente com Filemon. A carta ela é escrita e ela tem um propósito, ela quer falar a Filemon. Mas Paulo sabe, irmãos, que aquela decisão que está para poder ser tomada era algo que afetaria toda a igreja. E ele sabe que essa carta seria lida para toda a igreja por causa do problema que Onésimo criou. Então o que ele faz? Ele saúda Filemon, mas ele saúda Áfia, que era a esposa de Filemon, e também saúda Arquipo, que provavelmente é filho desse casal, e também saúda a igreja que está em sua casa. O texto bíblico mostra isso para nós. O que nós lemos aqui, irmãos, deixa claro que o apóstolo Paulo tinha uma estima muito grande por Filemon. Tinha mesmo uma estima muito grande. Filemon, irmãos, era o tipo de cooperador que é um bálsamo para a alma dos pastores. É um bálsamo para a alma dos pastores. O apóstolo diz que sempre quando se lembrava de Filemon, glorificava a Deus. E é uma coisa muito bonita de se ouvir. A minha pergunta é se o seu pastor se alegra, se os seus parentes, amigos se alegram quando lembram de você. Filemon, irmãos, o texto mostra isso para nós, revela isso para nós, ele era amoroso. E ele dispunha de uma fé motivadora. Versículo 5, por exemplo, nós vemos que notícias chegaram a Paulo por causa de Filemon. O testemunho de Filemon, irmãos, falava alto e falava longe.
também puderam. Olha só o que Paulo diz sobre Filemão no versículo 7 em especial. Fala assim, olha, pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido, e a palavra é reanimado por teu intermédio. Olha que bênção, queridos. Filemão era um motivador. Filemão era um motivador. Talvez você conheça um crente que seja assim. Filemão era um motivador, o tipo de cristão que não suporta ver o outro com semblante caído, que não suporta ver o outro abatido. É o tipo de crente que está sempre te lembrando, irmãos, o motivo pelo qual nós vivemos e por quem nós vivemos. É o tipo de crente que eu e você devemos almejar ser. São os Josués e Calebes da vida. E dita todas as palavras introdutórias que nós temos aqui a respeito de Filemão, Paulo entra agora então no seu conteúdo da carta. E o objetivo dele, irmãos, é interceder. É colocar-se então como um mediador. Filemão, perdoe Onésimo pelo seu crime e o receba de volta. E para isso, o apóstolo Paulo vai apresentar aqui, irmãos, 5 apelos. E é o que eu queria trazer para os irmãos. Primeiro, Paulo apela para a reputação de Filemão. O primeiro apelo que ele faz é para a reputação de Filemão. No versículo 8, olha só o que nós encontramos aqui, aquilo que vai dizer para nós. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, no verso 8 aqui nós encontramos logo no início a expressão pois bem, que aqui pode ser um portanto. Portanto o quê? Portanto, depois de tudo que eu falei a respeito de você, portanto, depois de todo o testemunho que eu sei que você é, o testemunho que você tem dado, visto que você é um homem abençoador, que você goza de um prestígio enorme, que você reanima, que você motiva os homens a adorar o Senhor, faça uma coisa por mim, de todo o seu coração, perdoe Onésimo, seja uma bênção para esse rapaz. A primeira apelação que o apóstolo Paulo faz, e aqui a gente vê a destreza do apóstolo ao escrever essa carta, ele vai apelar mostrando ali o seguinte, você tem essas qualidades, você é um homem que tem nos alegrado. Então, primeiramente, ele apela para a reputação de Filemão. Segundo, Paulo apela para o amor cristão. Ainda nesse versículo 8, Paulo diz que por causa da liberdade para com Filemão, ele tinha uma autoridade. A autoridade do apóstolo Paulo aqui, Edson, era de ordenar o que convém. Ordenar o que convém. Mas ele não quer, irmãos, o apóstolo Paulo aqui não quer dar carteirada. Ele não quer que Filemão faça algo apenas porque ele está ordenando. Ele quer que ele faça algo por amor. Tem que ser por amor. Paulo solicita que assim seja feito. Nós fizemos essa leitura. Ele não impõe, mesmo ele tendo autoridade para poder fazer isso. O apóstolo Paulo entende, irmãos, que uma das piores coisas é a gente ver alguém fazendo algo só porque mandou. A pessoa não tem vontade de fazer aquilo, mas ela faz só porque quem mandou é autoridade sobre ela. Não, Paulo não usa dessa sua autoridade, mas ele apela por o amor cristão. Faça o correto por amor. Faça isso por mim, faça isso porque é o correto a se fazer, Filemão. É isso. O segundo apelo, então, do apóstolo Paulo é para o amor cristão. No primeiro, reputação de Filemão. No segundo, o apelo para o amor cristão. Terceiro, Paulo apela para a conversão de Onésimo. A conversão de Onésimo. No versículo de número 10, que fala para mim, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Aqui nesse versículo 10, Paulo chama Onésimo, o escravo, ladrão que havia fugido, chama ele de filho. E há um motivo para isso, irmãos. Ao procurar Paulo, Onésimo recebeu muito mais do que orientação. Ele recebeu o Evangelho. Ele recebeu do Evangelho. E pela graça de Deus, Onésimo se converte, é resgatado do império da morte. Aqui Paulo, irmãos, está apelando, dizendo o seguinte, Filemão, Onésimo já não é mais o mesmo. Já não se trata mais do homem que saiu aí da sua casa. Ele agora é meu filho espiritual, assim como você também é. Você também é. O versículo 11 fala, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Filemão é filho espiritualmente falando, de conversão, por meio do apóstolo Paulo. Onésimo é um homem convertido, Filemão. Ele não é mais aquele que saiu da sua casa, fugido, levando pertences. Ele agora é nosso irmão em Cristo. O apelo aqui, então, irmãos, apela para a conversão de Onésimo. É engraçado, irmãos, porque Paulo aqui faz
faz um jogo de palavras que é interessante. O nome Onésimo significa útil. O nome Onésimo significa útil. Antes ele não honrava esse nome, mas agora que ele encontrou Cristo, ele o honra verdadeiramente. Vale lembrar aqui que a conversão dele não alterou a sua condição trabalhista. Não é? Permanece como escravo. Ele continua a ser escravo. As suas dívidas, o apóstolo Paulo não está pedindo perdão de dívida aqui. As suas dívidas ainda estavam abertas, mas agora já não mais no mundo espiritual, porque Cristo havia pagado a dívida espiritual de Onésimo. Filemão tinha que considerar essa situação, porque Onésimo já não é mais o mesmo. Primeiro dos pontos, ele apela para a reputação de Filemão. Segundo, para o amor cristão. Terceiro, para a conversão de Onésimo. Quarto, irmãos, Paulo apela para a contribuição de Onésimo para o seu ministério em Roma. Enquanto estava ali em Roma, sendo evangelizado e ouviu o evangelho, Onésimo foi útil para o apóstolo Paulo. Enquanto preso, Onésimo, como o próprio nome diz, foi utilíssimo para o apóstolo. E apesar, irmãos, de querer ficar com ele, porque o apóstolo Paulo manifesta esse desejo de tê-lo ali entre os seus cooperadores, Paulo sabia que Onésimo pertencia a Filemão. Ele não vai ficar com um homem ali pedindo que ele fique, porque ele sabia que era seu escravo por direito. Mas a maneira como Paulo envia a Onésimo, irmãos, é singular. É de uma maneira diferente. Paulo diz aqui no versículo 12, ele vai falar o seguinte: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. Meu próprio coração. Paulo diz aqui no versículo 12, que o envia como se estivesse enviando o próprio coração, que no grego, irmãos, é uma referência a sentimento. Havia sentimento. O apóstolo Paulo não queria liberar de volta Onésimo para poder voltar para o seu servo. Mas já que sim, então eu estou te liberando ele com sentimento. Essa é uma expressão que vale a pena a gente destacar, irmãos, porque mostra que Paulo realmente amava aquele jovem, amava a vida desse homem. E isso é uma demonstração clara para nós que houve realmente uma transformação, uma verdadeira conversão da vida de Onésimo. Realmente ele se converteu. E o apóstolo Paulo então apela nesse quarto apelo aqui, para essa contribuição que Onésimo estava dando no seu ministério. E mais do que isso, encerra dizendo a respeito da providência de Deus. O quinto e último do apelo é a respeito da providência de Deus. Porque, olha só, irmãos, olha o que Deus fez por esse rapaz. Eu vou falar e deixa essa palavra entrar no seu coração. Esse rapaz roubou do seu patrão e fugiu para Roma. Eu vou repetir, ele fugiu para Roma. Normal, pastor? Não, não é normal. Roma era a capital de tudo quanto que é mal que você possa imaginar. Era chamado de o esgoto da escória. Por ter uma população que era enorme ali para o seu tempo, o mais provável é que Onésimo ele foge para Roma para se esconder. Ele foge para Roma para não ser visto. Ele não vai para uma cidadezinha que era mais fácil de saber a respeito de um homem novo que chegou na cidade. Não, ele vai para uma cidade grande. Ele vai para Roma, que era a metrópole do mundo conhecido, como tinha naquela época. Ele vai ali para poder se esconder, mas o Senhor muda os planos de Onésimo, que vai se encontrar agora justamente com o maior evangelista que tinha, com o apóstolo Paulo. Nós vemos no verso 15, Paulo usa aqui para nós, e por isso eu estou falando a respeito da providência de Deus, o apóstolo Paulo aqui, Jonathan, usa pois acredito, que é talvez, aqui no versículo 15, pois acredito, talvez, ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Olha só o que o apóstolo Paulo usa aqui para nós. Ele quer fazer com que Filemão repense a fuga de Onésimo. Quem sabe esse menino não saiu daí justamente para ser alcançado pelo evangelho aqui. Para ser alcançado pelo evangelho aqui. É basicamente o seguinte: Filemão, esse rapaz sai da sua casa, ele vem justamente para Roma se encontrar comigo, e no meio de todo esse turbilhão, ele é salvo pela graça. Ele sai da sua casa como um inútil, um morto nos seus delitos e pecados, mas ele volta um tempo depois como útil, como vivificado pelo Espírito. Ele é redimido e eu fui consolado, eu fui confortado, ajudado por esse homem. Será que não tem uma providência divina aí não, Filemão? Será que não tem uma ação de Deus aí nessa história? Porque agora você não recebe simplesmente como escravo, ele é seu irmão.
ele é seu irmão. Que Deus extraordinário que nós temos. Um Deus que usou tal situação para trazer salvação para a vida daquele homem. No primeiro dos pontos, então, no primeiro dos argumentos, era para a reputação de Filemão. Você vê claramente como o apóstolo Paulo, ele quer que Onésimo seja bem recebido por Filemão. Então ele usa da reputação de Filemão, ele apela para o amor cristão. Terceiro, ele fala da conversão de Onésimo. Depois ele fala sobre o que Onésimo estava fazendo com ele, o quanto que ele foi útil para ele, para o seu ministério ali em Roma. E apela, por fim, irmãos, para a providência do nosso Deus. E o texto aqui, toda essa epístola, vai encerrar com Paulo se dispondo, irmãos, a pagar qualquer dívida que possa haver no nome de Onésimo. Paulo vai dizer assim, olha, lança tudo na minha conta, eu pagarei. Não é para você, a questão aqui não é só você recebê-lo como irmão, e tudo bem, Deus te pague, sabe? O que passou, passou, agora se ele roubou, deixa para lá, não tem isso não. Não tem isso não, roubou que vai pagar na lei dos homens também. Mas faz o seguinte, lança na minha conta. Se ele tem aí um débito com você, lança na minha conta, eu pagarei. Ele sabia, irmãos, que se Filemão recebesse Onésimo, como se nada tivesse acontecido, sem pagamento de restituição, Filemão, irmãos, poderia servir de mau testemunho para os outros escravos. Então ele faz o seguinte, eu me disponho a pagar a dívida dele. Dívida liquidada, agora Onésimo pode ser recebido novamente. O preço pelo resgate foi pago. Então já não há mais motivos para condenação. E aí o apóstolo Paulo dá as bênçãos finais. Eu quero encerrar, irmãos, eu quero encerrar com 3 observações aqui no texto, que nós podemos trazer como verdades, aplicações para nós. A primeira delas, irmãos, é de que o Evangelho transforma inúteis em úteis. É isso que faz. O Evangelho transforma inúteis em úteis. Exatamente isso que o Evangelho do nosso Senhor faz. É assim que Paulo considerava Onésimo antes e após a sua conversão. Apesar do nome Onésimo significar útil, antes ele era um inútil, porém agora é útil, a ti e também a mim. Onésimo antes e após a sua conversão é outro. Se antes ele estava morto, agora ele vive. Se antes ele desonrava o nome do Senhor, agora ele vive para honrá-lo. E nós não podemos esquecer disso. Pastor, por que o senhor está dando essa ênfase assim? Eu explico para os irmãos. Porque Onésimo já não é mais o mesmo. Filemão tinha que se atentar para essa realidade, de que Onésimo não era mais o mesmo. Ele já não é mais aquele escravo fugitivo, ele agora é um novo homem. Ele é uma nova criatura, e ele não deve ser tratado mais como era tratado antigamente. Mais uma vez, não estou dizendo a respeito das condições de trabalho desse homem, mas eu estou dizendo a respeito da vida desse homem como um todo, da sua vida espiritual como um todo. E aí, queridos, me permita dizer, é impressionante a quantidade de Onésimos que estão no nosso meio. Pessoas, presbítero Alípio, que foram transformadas por Deus, que foram vivificados pelo Espírito Santo, pessoas que são crentes, mas ainda assim, irmãos, muitas das vezes o meu e o seu olhar não é para a realidade do presente, mas para aquilo que a pessoa foi no passado. A pessoa chega aqui e ela tem um passado conturbado. Ela já foi presa, já aprontou poucas e boas. E a gente olha e fala assim, então, depois que aprontou tudo, o lindão e a lindona vêm para a igreja, não é verdade? E a gente não olha com um olhar de nova criatura, mas a gente olha com um olhar, irmãos, do velho homem. Quantos Onésimos e quantos de nós temos tratado pessoas assim no nosso meio? Nós olhamos para a pessoa dentro da igreja que tem um passado conturbado, e nós julgamos em nossa mente como aquele homem, como se fosse o velho homem assentado diante de nós. É como se eu olhasse para a vida do Fernando, e como se ele fosse o velho homem, o Fernando do passado. É como se eu olhasse para a vida do João, e se fosse o velho João do passado. Mas não é. E a palavra do apóstolo Paulo a Filemão é uma palavra para esta igreja. Eu e você, queridos, nós não temos o direito de tratar quem se arrependeu,
quem se converteu, quem se dobrou diante de Cristo Jesus, como se fosse a mesma pessoa. Meus irmãos, tem um movimento terrível, graças a Deus, cada vez perdendo mais força, movimento Red Pill, no meio de adolescentes, no meio de jovens, bestas, gente idiota, realmente, me perdoa pela palavra, mas irmãos, tem um inclusive que se diz cristão, e o camarada, ele focou numa influenciadora, não carece de nome, mas ele focou numa influenciadora, irmãos, de uma jovem que realmente se converteu, e essa jovem já testemunhou quem ela era no passado, e Deus trouxe salvação para a vida dessa jovem, é uma bênção, inclusive já até teve aí em um dos nossos acampamentos, foi uma bênção no nosso meio, tem aí testemunhado do amor de Cristo Jesus. O cara focou na moça, para poder falar o seguinte: ah lá, agora é a santinha, né? Agora é a santinha, e o cara se julga crente, e aí, ao invés de nós olharmos e falarmos assim: Senhor, lá estava uma morta que o Senhor trouxe à vida, bendito é o teu nome, seja bem-vindo à família do povo de Deus, seja bem-vindo ao nosso meio. Irmãos, seremos nós, os covardes, a lembrar essas pessoas do seu passado? Seremos nós, irmãos, a trazer exclusão no meio do povo de Deus, porque você não vai se assentar do lado de uma pessoa que no passado teve um passado conturbado, teve um passado de pecador, de gente morta mesmo para esse mundo. Será que você não vai guardar os seus lábios e vai ser você motivo de desonra para o Evangelho, irmãos? Ao tratar pessoas que foram saradas, limpas, purificadas pelo Espírito Santo de Deus, e hoje estão aqui no nosso meio, mas não, eu não quero que meu filho se envolva com esse homem que nasceu de novo. Eu não quero mais. Por quê? Por causa do passado dele, por causa do passado dela. E você disse muito bem, por causa do passado. Já não é Onésimo, já não é mais aquele homem que saiu da sua casa. Assim como você, assim como esse irmão, essa irmã que está do seu lado, já não é mais aquele velho homem, já não é mais aquela velha mulher. Você foi comprado, lavado e remido, o seu sangue o seu pecado foi apagado, e Deus não se lembra mais dele. Então eu não posso tratar alguém que está em Cristo como se ele não tivesse, como se ele fosse um inútil, como se ele fosse, porque não é. Paulo disse a Filemão, irmãos, que este Onésimo tem um passado, mas já não vive mais nesse passado, é nova criatura e deve ser tratado como tal. Nós fizemos a leitura desse texto, 2 Coríntios, que vai dizer para nós: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. E repetindo, as coisas velhas já passaram, e eis que Deus fez algumas coisas novas. Não, Deus fez tudo novo. Deus fez tudo novo. Assim como Filemão, irmãos, olharia para Onésimo não mais como um fugitivo ladrão, assim também, irmãos, nós já não olharemos mais para o nosso amado irmão em Cristo com base nos seus pecados. Por favor, não seja você a ir lá no lago do esquecimento, no mar do esquecimento, e pescar o passado do seu irmão. Puxa vida, não faça isso. Já tive a oportunidade de ministrar aqui para os irmãos, de contar um testemunho a respeito do picolé, né? Os irmãos já ouviram. Só relembrando a história, picolé era o bêbado do bairro de onde eu nasci. As mães usavam o picolé como exemplo. Era um camarada, irmãos, alcoólatra num nível absurdo. Ele abria, ele fechava o bar, literalmente, ele abria o bar, junto com o dono. E esse homem, irmão, se converteu diversas vezes na sua vida, da boca para fora. Entrava ali, bêbado, e convertia lá na frente, chorava, preso pelo vício, irmãos. Até um dia, que Deus de fato tomou o coração desse homem. E ele se converteu a Cristo Jesus, abandonou aqueles casos que a gente só explica espiritualmente mesmo. E agora ele já não é mais picolé, ele é José Rodrigues, esposo de uma mulher, pai de 2 filhas, bênção do Senhor, instrumento nas mãos do Senhor. Mas, meus irmãos, ninguém queria sentar do lado do José Rodrigues. Mesmo após ver a limpeza, mesmo após ver a transformação, mesmo após ver os frutos, ninguém queria sentar do lado do irmão. Será que tem isso no nosso meio? Que Deus tenha misericórdia de nós. Primeiro dos pontos para a nossa observação: o Evangelho transforma inúteis e úteis. E se você quer um exemplo, olha para você, olha para mim, olha o que Deus fez em nós. Segundo, Deus a tudo governa. Não se esqueça disso. Eu sei que
Eu não sei se você realmente assim conseguiu pegar o que aconteceu nessa história aqui. Um escravo fugiu do seu patrão, foi parar na metrópole mundial, querendo se esconder e foi achado pela graça de Deus. Coisas que o nosso Senhor faz. Ao ser salvo, ele é usado como instrumento de Deus na vida de um servo do Senhor, que é Paulo. Percebe? Será que você percebe que Deus, irmãos, como que Deus estava no controle dessa situação, mesmo quando tudo parecia contrário? Imagina Filemon, meu Deus, cadê as minhas coisas? Foi Onésimo, cadê Onésimo? Fugiu. Meu Deus, agora já era, nunca mais eu vou ver esse homem. Enquanto isso, Deus está falando assim, calma, eu estou vendo, está no meu controle, está com medo. Deixa eu falar algo, guarda no seu coração, você não tem motivos para desesperar, você não tem. Deus está no comando da sua vida, da mesma maneira como Ele está no comando do universo. Isso não é pouca coisa. Deus direciona a sua vida da mesma maneira como Ele direciona os astros, como Ele comanda tudo aquilo que existe. A fuga de Onésimo estava fora dos planos de Filemon, mas não estava, irmãos, fora dos planos do Senhor. E talvez você esteja enfrentando uma situação daquelas, onde a ideia é de que Deus me abandonou, mas o Senhor, irmãos, não abandona os seus. Não abandona os seus. Romanos 8, 28 é real na minha e na sua vida, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em nome de Jesus, confie no Senhor. Confie no Senhor. Ainda que você não entenda, ainda que pareça contrário, Deus está trabalhando ao seu favor. Mesmo nessa situação tão caótica, mesmo na enfermidade, mesmo no caos, o Senhor está trabalhando, porque Deus não perde o controle de absolutamente nada. Olha só o que nós somos lembrados então, como verdades, de que o Evangelho transforma inúteis em úteis, de que Deus a tudo governa e a tudo mesmo, e por fim, queridos, de que todos nós somos onésimos, e eis a verdade, todos nós somos onésimos. A verdade é que toda a história de Onésimo, irmãos, é uma alusão a nossa. Você consegue perceber? Consegue perceber como que é? Consegue enxergar? Olha só, nós e ele éramos escravos. Ele de um homem e nós do nosso próprio pecado. Nós éramos fugitivos. Ele do seu dono e nós do nosso dono. Os dois, nós dois, fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor de Jesus. Os dois tiveram a sua dívida paga. Paulo ordenou que todo dano e dívida fosse lançada na sua conta. E foi exatamente isso que fez o nosso Salvador. Paulo se oferece como substituto, alguém para poder pagar. E Cristo se oferece como nosso substituto. Paulo pagou com dinheiro, mas Cristo pagou com seu sangue. Lutero disse acertadamente, irmãos, que todos nós somos como Onésimos. Todos nós somos Onésimos. Jesus se identificou de tal forma conosco, que o Pai nos recebe como se estivesse recebendo o próprio Filho. O próprio Filho. Todos nós, irmãos, fomos perdoados. Todos nós fomos aceitos novamente diante do Senhor. Efésios 1,6 diz que nós somos aceitos no amado, em Cristo Jesus. Cristo morreu na cruz e os nossos pecados foram lançados sobre Ele. Quando nós confiamos nele, a sua justiça vem sobre, os nossos pecados vão sobre Ele, mas a sua justiça vem sobre nós. Então Deus nos recebe como Ele recebe o próprio Filho. O termo receber aqui no versículo 17 de Filemão, irmãos, significa receber no círculo familiar. Não é apenas, irmãos, recebe ele aí, chegou a encomenda, recebe lá para mim. Não, irmãos, esse receber do texto é um receber no círculo íntimo, no círculo familiar. E aí eu quero que você imagine um escravo sendo aceito como membro de uma família. Imagina a cena. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu imagino Onésimo chegando, vem cá, Onésimo, recebendo um abraço de Filemão, recebendo um abraço de sua esposa, do seu filho, um abraço da igreja, e a mente voa só de imaginar. Agora, por favor, se imagine sendo recebido assim também nos céus. Nos céus.
com os anjos vindo ao nosso encontro. E aí vem Abraão e nos dá um abraço, Isaac, Jacó, vem Davi, vem Pedro, vem João, e aí vem o autor da nossa salvação. E Cristo Jesus nos abraça, nos dá um abraço apertado e diz: seja bem-vindo à família. Seja bem-vindo à família.